depois dessas coisas, provou Deus a Abraão. Olha que interessante. A vida de Abraão é uma vida que nos ensina muito. Primeiro porque Deus lhe faz promessas, lhe dá uma ordem, e ele obedece. Então Deus lhe faz promessas, porque não tem promessas para desobediente. Vou dizer de novo para ver se alguém entende. Não tem promessas para desobedientes. Só tem promessa para quem obedece. Deus lhe dá uma ordem, ele sai de onde está e caminha errante segundo a ordem de Deus, sem saber para onde vai. O fato é que Deus diz: anda na minha presença e ser perfeito. O que Deus estava dizendo? Anda comigo, que tudo quanto você colocar a mão, vou fazer prosperar. E a ordem de Deus era muito simples: Abraão, descansa, porque no teu caminho, quem te abençoar, eu vou abençoar. Mas quem te amaldiçoar, ou quem reter a bênção que era para lhe entregar, eu também vou reter a bênção que tinham para entregar para fulano, que reteu, que não te entregou. É interessante isso, porque Deus vai cumprindo a cada passo na vida de Abraão aquilo que vai prometendo. E Abraão era um homem de altar. Abraão era um homem de sacrifício. Abraão era um homem aonde entregava para Deus tudo quanto Deus lhe dava. E é interessante porque quando Deus cumpre a promessa do filho, o Isaac, o filho da promessa, olha o que acontece. Abraão, antes do cumprimento, oferece sacrifício ao Senhor. E o texto é bem claro. O texto diz assim, que ele oferece sacrifício, e esse sacrifício era um sacrifício de pombas, rolinhas e um cordeiro que era esquartejado, colocado metade do sacrifício desse lado, a outra metade do outro lado, ficando apenas um corredor. Por quê? Toda vez que um homem tribal naquela cultura, ele fazia uma aliança com alguém, eles pegavam o cordeiro ou o sacrifício, esquartejava, colocava dos dois lados, deixando apenas um corredor, para que os dois que firmaram o pacto passassem no meio do sacrifício. E o que isso significa? Significa dizer o seguinte: que aquele que quebrasse o pacto seria feito com ele da mesma forma que foi feito com aqueles animais. Olha que forte. Aí o que Deus faz? Abraão, pega uma rolinha, pega um cabrito, e esquarteja, faz o corredor. E o texto diz que quando ele termina de preparar, uma nuvem desce, encobre os dois. Abraão é arrebatado no seu espírito, e Deus passa com Abraão no meio do sacrifício. Forte, né? Tremendo, né? É Deus dizendo assim: eu não preciso, mas para provar para você que quem te prometeu foi eu vou passar no meio. Se por acaso, isso é impensável, mas se por acaso, Abraão, eu quebrar o pacto do meu lado, pode fazer comigo a mesma coisa. Tem noção disso? Deus cumpre a promessa, pastor. Do cumprimento da promessa, pastor, até o dia desse texto que nós lemos agora, se passa 14 anos aproximadamente. Você não vai ver Abraão oferecendo sacrifício. 14 anos sem Abraão oferecer sacrifício. Por quê, pastor? Porque Abraão se empolgou demais com o cumprimento da promessa. Já tinha no coração abandonado Ismael, o primeiro filho, porque agora ele tinha o filho da promessa. Era uma bajulação terrível. Tudo era Isaac. Ah, meu Isaac, gude. Que menino lindo. Você viu o que Isaac fez hoje? Você viu o que Isaac aprontou hoje? Corrija o menino, Abraão. Não, é meu Isaac, é filho da promessa. Vem pra cá. A mãe então, meu Deus, no dia que Agar
olhou torto para o menino. No dia que Ismael brincou com o menino, pronto, foi o suficiente para Sara dizer para Abraão: pega essa mulher e bota embora junto com esse menino, que eu não quero os dois crescendo juntos. É má influência para o nosso Isaac. 14 anos sem ouvir a Deus, 14 anos sem oferecer sacrifício, 14 anos sem ir ao culto, porque o sacrifício é lugar de culto. Toda vez que sacrificava era culto ao Senhor. O que Deus faz? Um belo dia, Deus apareceu para Abraão, 14 anos depois. Ele disse assim: Abraão, ele diz: eis-me aqui, Senhor. Faz tempo que eu não te ouço, mas ainda reconheço sua voz. Pega o teu filho, e Deus é específico, o teu único filho. O único, mas eu tenho 2. Ah, então eu vou especificar melhor: a quem tu amas. E oferece para mim. Sabe o que Abraão lembrou? Do último sacrifício, dos animais desquartejados. Penso eu que Abraão engoliu seco, irmão. Não dá para trocar Deus de lugar, gente. O lugar de Deus na sua vida é só de Deus. Não adianta você trazer os Isaques da sua vida para o lugar de Deus, que vai dar ruim. Deus é específico, porque o texto diz assim, que Deus resolveu provar a Abraão e disse: eu quero teu filho, teu único, a quem você ama, a quem você colocou em lugar de primazia no meu lugar. Tem um lugar em você que é só de Deus, não é de mais ninguém. Abraão engoliu seco, não contou nada para Sara, porque senão ia dar ruim. Pegou o menino, 2 servos, jumentos, e foi para onde Deus mandou ele ir. A pergunta que eu te faço é a seguinte: quem é que Deus queria? Deus queria Isaac ou Deus queria Abraão? Deus queria Abraão. Deus não queria Isaac. Deus não aceita sacrifícios humanos. Mas às vezes Deus vai tirar de nós aquilo que é de valor para nós, para nos ter de volta. Às vezes Deus vai arrancar aquilo que é mais precioso em nós, só para nos ter de volta. Pergunta básica, não precisa responder, responde para você mesmo: o que é que está ocupando o lugar de Deus na sua vida? Né? Abraão sobe um monte, olha para os moços dele e diz assim: eu vou subir com o menino para adorar. Eu vou subir com o menino para o culto. Aí Deus começou a dizer: opa, começou a melhorar. Tá lembrando do culto. Tá lembrando do culto. Tá lembrando do culto, Vai o que, Abraão? Vou subir para cultuar. Mas eu já volto com o menino. Porque Abraão sabe que quando entrega, o céu responde. Só a estrada aqui entender, vou falar aqui. Quando nós entregamos, o céu responde. Porque culto é entrega. Não, pastor, vou no culto hoje porque eu preciso de uma bênção. Vai voltar sem ela. Não, pastor, vou no culto hoje porque eu preciso de um milagre. Vai voltar sem ele. Por que você vai na igreja hoje? Não, eu vou porque vai ter um pregadorzão lá hoje. Terrível, terribilíssimo. Vai voltar sem nada. Agora, se você saiu de casa para entregar adoração, para entregar sacrifício, para entregar louvor, aí prepara, eu vou profetizar, prepara, porque você vai voltar com alguma coisa de Deus, do céu, sobre a sua vida.
E sabe o que Abraão nos ensina? Primeiro, ele arruma um altar. Preparo. Foi falado aqui ontem. Ele arruma um altar. Liturgia. Ele arruma o altar. Adoração. Ele arruma o altar. Louvor. Comunhão. Depois ele pega o sacrifício. É interessante porque Isaac, na subida, ele pergunta assim: pai, estou vendo o cutelo aqui, estou vendo o fogo, estou vendo a lenha, mas cadê o cordeiro? Cadê o sacrifício? Onde é que está? Aí sabe o que me choca em Abraão? Para não, irmão. Eu estou até emocionado já. Isso, me ajuda aí. E é interessante por quê? Porque Abraão olha para ele e diz: Deus proverá o cordeiro? Para sim. Tem coragem de olhar para aquilo que está te afastando de Deus hoje e dizer: Deus vai preparar um cordeiro para si. Abraão pega o menino, amarra o menino no altar, acende o altar, porque não dá para oferecer sacrifício sem fogo. Tem gente que tem sacrifício, mas não tem fogo, não adiantou nada. Tem gente que tem fogo, mas não tem sacrifício, também não adianta nada. Tem que ter fogo e tem que ter sacrifício. O fogo está aceso, o menino está no altar. Eu fico pensando nessa cena. Pastor Vitor, o menino está no altar e o fogo está aceso. Certamente o menino foi queimado pelas chamas. As marcas que ficaram em Isaac, porque Abraão decidiu colocar Isaac no lugar de primazia que era de Deus. Olha isso. Abraão pega o menino, amarra, pega o cutelo e levanta. E o texto diz que à medida que ele vai descer o cutelo, no original do hebraico diz que ele vai descer o cutelo, o anjo do Senhor segura na mão dele de baixo para cima, como quem diz, como que se Abraão estivesse descendo já o cutelo e ele tem que segurar, porque se ele não segurar, Abraão ia oferecer Isaac como sacrifício, mas Deus não aceita sacrifício humano. Então o que ele faz? Ele segura na mão de Abraão, olha no olho de Abraão e diz: agora eu sei que você teme a Deus. Era Deus dizendo: agora eu sei que você entendeu que culto não é só adoração, que culto não é só louvor, que culto não é só glória a Deus, culto também é entrega, é sacrifício. Quem entendeu, diga amém. Sabe qual foi a única coisa que Jesus reconheceu como Senhor? O dinheiro. Jesus não reconheceu o pecado como Senhor, mas Jesus reconheceu o dinheiro como Senhor. Tem gente aqui que está tranquilo nas outras áreas da vida, mas se tornou escravo do seu trabalho, dos seus recursos, do seu dinheiro, dos seus pecados e etc. O que é que tem prendido você? Você tem que desprender hoje. Pastor, você falou tudo isso para falar de oferta? Não. Eu falei tudo isso que o Espírito Santo me direcionou para falar sobre honra. Porque Deus não trabalha com dinheiro, Deus trabalha com semente, com honra. O quanto nós estamos dispostos a honrar a Deus.